Boa noite, hoje nós vamos ter duas opções de leitura sobre o amor. A primeira opção é a bruxinha e a segunda opção é o cristal, onde vocês podem escolher para ver os pensamentos, os sentimentos e possíveis atitudes dessa pessoa em relação a você. Pode escolher. Então vamos começar com a primeira opção, que é a bruxinha. Quais são os pensamentos? O que essa pessoa está pensando em relação ao consulente? Pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente ou à consulente? Rainha de copas, cavaleiro. Rainha de copas, cavaleiro de paus, o sol, a lua, o diabo, 7 de copas e 2 de ouros. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas foram as cartinhas que saíram. Então, o que mostra aqui dos pensamentos dessa pessoa em relação a você, tá? Essa pessoa... Deixa eu ver se tá dando pra ver bem. Aí. Essa pessoa, ela tem um amor, né? Ela sente que, na verdade, você é uma pessoa muito amorosa, que você é uma pessoa que ofertou bastante amor por ela. E ela também sente que você... ela também sente muita atração física por você, né? Pelo cavaleiro aqui de paus. Os pensamentos dessa pessoa são pensamentos muito intensos, mas ao mesmo tempo existe uma dualidade aqui de pensamentos, né? Por quê? Porque essa pessoa às vezes está mais no sol e às vezes está mais na lua. O que significa isso? Que ela é, às vezes, uma pessoa que talvez possa mudar muito rapidamente de pensamento em relação a você. Ou pode demonstrar que essa pessoa tem uma facilidade de mudança de humor até. E isso interfira nos pensamentos que ela tem sobre você. Mas os pensamentos são: essa pessoa é muito amorosa, eu consigo entender o amor que ela me dá. Os pensamentos também são de atração física, como eu já falei. E até essa questão da atração física mostra aqui uma questão muito interessante, porque tem o diabo em cima, o cavaleiro de paus, demonstrando que essa pessoa tem até uma certa obsessão de pensamentos, onde ela é muito ligada energeticamente com você nessa questão mais física, gerando aí uma quantidade de pensamentos absurdos por dia, o que pode ser bom ou não. Nessa questão da atração e do magnetismo que ela pensa e sente, até trazendo até um pouco da questão de sugar energias através da quantidade de momentos em que essa pessoa passa por dia pensando em você, tá? E às vezes ela tem pensamentos até impulsivos, certo? Os pensamentos dela é que hoje ela não tem aquilo que ela quer, que ela pode ter diversas opções, ela tem diversas opções, mas ela não tem aquilo que ela quer, que é aquela copinha ali, que ela tá olhando todas as opções dela,
mas não tem aquela que ela gostaria. Nisso, ela pensa em se equilibrar, porque ela tá percebendo a quantidade de pensamentos que ela tem por dia, né? É uma obsessão até a questão do pensamento dela. Agora, a gente vai ver um pouquinho o que essa pessoa sente, tá? Quais são os sentimentos? A gente já viu um pouquinho dos pensamentos, agora vamos ver os sentimentos. Quais são os sentimentos dessa pessoa pelo consulente que está vendo o vídeo, que ela está mentalizando, essa pessoa que ela está mentalizando agora. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Ela está mentalizando agora. Sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente. Quais são os sentimentos, quais são os sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente. Vamos ver os sentimentos. Cavaleiro de ouro, sentimentos. 7 de paus. 8 de espadas. 7 de copas, novamente apareceu no jogo. 2 de ouro, confirmando outra leitura. 9 de espadas e 10 de espadas. Então, aqui eu já tô vendo que ocorreu algum corte aí entre vocês. Provavelmente vocês não estão juntos. Ou se vocês estão juntos, as coisas não estão as mais fáceis nesse momento. E o que aparece aqui pra mim? Os sentimentos dessa pessoa são sentimentos estáveis pelo Cavaleiro de Ouro. Desculpa. Porém, essa pessoa, ela tá se sentindo que ela precisa lutar, né? Muito. E nesse momento, ela tá se sentindo presa em alguma situação que tá além dela. Onde faz com que ela se sinta muito mal. Que ela se sinta presa, se sinta que não tá conseguindo fazer o que ela gostaria. Não tá conseguindo ir pra onde ela ia. Nessa aqui, ela tá sendo pega de refém, né? Então, é como se ela estivesse ali amarrada numa situação que não tá sendo positiva para ela. E nisso, ela tá tendo que se equilibrar. E os sentimentos dela é de se equilibrar. Se vocês estão juntos, ela tá sentindo que alguma coisa não tá indo bem. Que alguma coisa não tá indo do jeito que ela queria. Da maneira como ela queria. Mas nesse momento, ela não tá conseguindo mudar isso. Mesmo ela sentindo que ela precisa lutar, ela tá se equilibrando pra tentar ficar bem, né? E ela sente muita culpa. Provavelmente ela não tá conseguindo dormir muito bem. Essa pessoa provavelmente estar tendo pesadelo ou questão com sono, acarretando aí um problema que ela teve em ser descoberta, ou um medo que ela tá tendo de acontecer alguma coisa, um medo do fim, ou, na verdade, se vocês já finalizaram, esse sentimento de decepção, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de tristeza tá muito presente, porque aqui a gente tem um 10 de espadas, finalizou com 10 de espadas. Então, essa pessoa tá bem triste em relação a isso ainda, bem magoada, mesmo ela sabendo que ela tem um sentimento ainda estruturado, ela tá tentando se manter equilibrada para continuar. Mas ainda tem muita tristeza, muita culpa, muita mágoa por esse fim, ou por essa possível finalização, por esse medo de finalizar mesmo. Vamos agora complementar com o baralho cigano, da vovó cigana. Vovó cigana, mostra pra gente o que essa pessoa, que o consulente ou a consulente está mentalizando agora, sente por ela. Complementa para nós a leitura. Quais são os sentimentos atuais dessa pessoa
no dia de hoje. Ela está mentalizando. Para você ter. Vamos lá. Então, complementando. Criança. Foice. Casa. Lírios. A cegonha. Cobra, serpente e a última carta, o cavaleiro. Então, o que essa pessoa tá sentindo, complementando aqui? Essa pessoa tá sentindo que ela precisaria ter um reinício com você. Ela tá sentindo vontade de ter um reinício, porque a criança fala muito isso, né? De algo que cresce. E ela tá sentindo que ela poderia querer a colheita disso, da casa dela, do relacionamento, enfim. E ela sente muito amor, né? Porque os lírios falam disso. Os lírios falam da beleza, do simples, como Jesus falava, né? Olhai os lírios do campo. Então tem esse sentimento aqui de beleza, de sutileza. Ela sente que poderia haver um progresso, mas ocorreu alguma traição, ocorreu alguma mágoa, alguma serpente aí que ela tá lidando, que interferiu no relacionamento de vocês, ou que ela se sente traída. E o sentimento é de, talvez, ter um passo a mais, de ter uma busca, de o sentimento de fazer alguma coisa por isso. Mas a gente vê que tem bastante ali a culpa, o medo, ou até mesmo ainda a tristeza. Agora vamos ver as possíveis ações dessa pessoa em relação a você. Possíveis ações. Possíveis ações dessa pessoa em relação ao consulente que está assistindo esse vídeo. Possíveis ações dessa pessoa que o consulente ou a consulente está mentalizando neste momento. Quais são os próximos passos dela? Quais são as próximas atitudes dessa pessoa em relação ao consulente? Só um pouquinho que aqui eu não vou considerar. Vamos lá. Possíveis atitudes dessa pessoa. Vamos lá. Possíveis atitudes dessa pessoa em relação a você. O julgamento, o pajem de espadas, 6 de espadas, 3 de copas, a imperatriz, cavaleiro de copas e o mago. Possíveis ações dessa pessoa, então. Essa pessoa, em relação a você, ela pode ter aqui um arrependimento, né? A gente viu aí que ela pode ter um arrependimento em relação a alguma falta de verdade que ocorreu, ou até, através disso, trazer uma verdade em relação a você, uma verdade que precisa ser dita, uma verdade do porquê que ela foi embora, uma verdade do porquê esse afastamento, vocês estão juntos, mas está fria. E ela pode trazer essa verdade, trazendo um retorno para vocês sobre essas mágoas, sobre esses problemas que foram causados, ou ela pode trazer uma verdade para você do porquê ela foi embora e do porquê ou ela precisaria estar indo embora, né, da sua vida, dessa relação, por que ela tá se sentindo assim, dessas mágoas e desse sentimento. Se vocês estão afastados, traz aqui uma possibilidade de retorno,
porque existe uma culpa, né? Existe um perdão que precisa ser feito em relação a você sobre uma mágoa, tá? Sobre uma mágoa. Se vocês estão juntos, significa que essa pessoa está pensando muito sobre a questão de uma briga, de uma desavença que vocês tiveram, uma mágoa que está presente ali neste momento. As atitudes são ir em procura desta e considerar essa imperatriz, tá? A imperatriz é a pessoa da vida dele, a imperatriz é a mulher que tem tudo que é preciso, né? Ela é fértil, ela é bonita, ela tem todo o poder, né, concentrado nela, e ela é uma mulher muito feminina. As possíveis ações é, talvez, entender tudo isso, buscar uma melhoria sobre isso, ou uma conversa, uma verdade sobre essas mágoas, e ofertar uma paixão, uma atitude, porque a mágoa é atitude, de paixão, ofertar isso. Porém, o que a gente tem que ter cuidado? Porque o mago, ele pode ter uma questão de manipulação, mas nem sempre. Mago também é a pessoa que inicia, mago também é a pessoa que dá o primeiro passo, mago também é a pessoa que trabalha em relação a isso. Nós vamos complementar com o baralho cigano também. Complementando com o baralho cigano, as possíveis atitudes dessa pessoa em relação a você. Possíveis atitudes dessa pessoa, aqui a consulente ou a consulente está mentalizando em relação a ela. Vovó cigana complementa, por gentileza. Vovó cigana complementa, gratidão, espiritualidade, gratidão, apenas luz, apenas energias positivas. Quais são as possíveis atitudes, próximos passos dessa relação, em relação a essa pessoa? O consulente está mentalizando. Próximas atitudes. Gratidão, espiritualidade. Possíveis atitudes, vamos lá. Peixes, lua, casa, raposa, caixão, alianças, livro, certo? Complementou bem legal aqui sobre aquilo que a gente estava falando. Então, os peixes, as possíveis atitudes dessa pessoa. Essa pessoa pode trazer, como eu disse, uma abundância sobre aquilo que estava escondido. Uma abundância sobre aquilo que ela mantém escondido. Talvez demonstrar porque ela se mantém escondendo alguma coisa. Tem alguns mistérios ainda, né, por trás ali daquela lua, daquela pessoa. Nesse momento, quais são as possíveis atitudes? Ela pode ficar observando muito em casa, de forma escondida, você, de forma a stalkear você, ou te observando no dia a dia, se vocês estão juntos, tá? Então, é uma pessoa que ela tá bem cautelosa, ela tá bem observadora, para ver até onde que ela pode ir, onde que ela pode pisar, o que ela pode fazer, tá? Essa pessoa provavelmente aqui teve um fim desse relacionamento, né, pelo caixão e a aliança, mas o caixão não é fim eterno, ele traz um reinício dessa relação, ou talvez essa pessoa esteja buscando um reinício dessa relação com você, mas ainda ela se mantém em segredo sobre isso, sobre a atitude que ela vai fazer. E talvez esses movimentos que ela vai fazer sejam mais misteriosos, sejam mais cautelosos. Talvez seja de olhar, talvez seja de observar. As próximas atitudes vai ser de estudar também. De estudar você, de estudar o relacionamento ou de estudar esse término. Talvez seja uma pessoa que vai precisar ficar ainda se mantendo naqueles pensamentos mais silenciosa, de quietude, para poder tentar entender o que está acontecendo aqui. As próximas atitudes são essas. Agora, gratidão para quem viu a bruxinha.
nós vamos ver a segunda opção. Vamos ver a segunda opção, que é o cristalzinho. Segunda opção, cristalzinho começando agora. Primeiro, nós vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Quais são os pensamentos no dia de hoje? Espiritualidade, mostra para nós. Quais são os pensamentos dessa pessoa que é consulente ou o consulente está mentalizando em relação a ele? Pensamentos dessa pessoa em relação a quem está assistindo esse vídeo. Pensamentos atuais dessa pessoa. Já saiu o sol aqui, caiu, eu vou aceitar. Pensamentos. Vamos lá. Pensamentos. O sol já caiu. As de paus. 3 de copas. 2 de paus. Vamos lá. 7 de ouros. 6 de ouros. Rei de paus. Rei de copas, desculpa. Então, vamos lá. Os pensamentos. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Os pensamentos dessa pessoa são muito nítidos, são muito claros sobre você. Essa pessoa está visualizando muito bem a situação de vocês. O que acontece? Os pensamentos são de uma nova atitude, os pensamentos são de querer ter uma nova atitude com você, de querer ter até uma situação aqui física, né, íntima, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Os pensamentos estão ligados muito a comemorações ou a diversão, ou podem estar sendo pensamentos aqui sobre dúvidas ou até dualidade sobre outra pessoa. Para quem sabe que tem uma outra pessoa na vida dele, que é um triângulo amoroso, no caso vocês, tem muito aqui essa questão que já mostrou pra mim esse 3 de copas, que me vem muito o triângulo amoroso. Pra mim essa carta não é só sobre isso, mas também geralmente é. Então se ela tá me mostrando, é pra me alertar. Então quais são os pensamentos dele? Existe você nos pensamentos dela e mais alguém hoje nessa situação. Aqui mostra que essa pessoa observa muito, mostra que a pessoa pensa muito sobre isso, pensa muito sobre esse triângulo e pensa muito no horizonte. Ela visualiza o mundo, né? Visualiza o que está para vir. Os pensamentos dessa pessoa é de lutar, é de querer plantar algo sólido com você. E querer, então, ofertar este algo sólido para você. Ela gostaria de ofertar este algo sólido para você. Os pensamentos dessa pessoa são amorosos, são pensamentos românticos também. Vai além dos pensamentos só de atração física. Também tem pensamentos sobre a possibilidade de uma colheita de algo um pouco mais sério. Porém, também mostra os pensamentos dessa pessoa. Ali, tá vendo que ele tá com uma balança e aí ele tá dando migalhas aos pobres? Os pensamentos talvez sejam isso, que talvez essa pessoa esteja recebendo ou migalhas, ou ela gostaria de ter mais do que isso para dar ou para receber, tá? Então vocês vão colocar na situação de vocês aí. Agora vamos ver quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente.
sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente. Essa pessoa que a consulente ou o consulente está agora, nesse momento, mentalizei. Quais são os sentimentos? Sentimentos: 7 de paus, os enamorados, as de ouros, a temperança, 9 de ouros, 8 de paus, 7 de espadas. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá. Então, essa pessoa aqui, ela tem um sentimento de querer lutar por algo que vocês têm ainda, né? A gente vê aqui pelo 7 de paus. Mas ela tem os sentimentos apaixonados, sim, por você. Ela tem os sentimentos estruturados, porque aqui tem o 9 de ouros e em cima tem os apaixonados, os amantes, que significa o quê? Ela tem um sentimento romântico, ela tem um sentimento de amor, ela tem um sentimento estruturado por você, né? E a gente também vê aqui o pajem de ouros, que é uma pessoa que está iniciando talvez nisso, que gostaria de ter uma estrutura melhor de relacionamento, ou até ela tem uma estrutura sentimental de relacionamento com você sério, mesmo que talvez nesse momento não esteja sério. Mas ela busca dentro dela essa temperança, ela busca esse equilíbrio entre vocês, apesar de poder haver aqui ainda dúvidas, porque os amantes também mostram sobre dúvidas. As emoções dela são emoções, assim, que eu posso dizer, que surgiram rapidamente, que se estruturaram rapidamente, ou que estão se estruturando rapidamente, porque essa pessoa pode ser jovem, ou ter uma aparência jovem, um espírito jovem. Mesmo assim, mesmo ela sendo rápida, ela tem, ou o que vocês tiveram foi rápido, mesmo assim, talvez isso se estruturou dentro dela, mesmo dentro da idade dela, mesmo dentro das questões dela hoje de estrutura, né? Essa questão aqui foi de maneira rápida, o que se estruturou esse sentimento foi de maneira rápida por você. E ela tem isso dentro dela, essa calma, né? Essa temperança dentro dela. O que acontece? Hoje, nesse momento, ela tá se sentindo amarrada. Ela tá se sentindo presa dentro de alguma situação, tá? Dentro de alguma situação. E ela tá se sentindo ali sem saída. Vamos ver, vamos complementar com o baralho cigano. Complementando com o baralho cigano, os sentimentos. Claro que o que eu vou falando aqui, vocês têm que colocar e adaptar dentro das situações de vocês, né? Baralho cigano, da vovó cigana. Mostra pra nós quais são os sentimentos dessa pessoa. Complementa pra nós, por favor. Então, vamos lá. Serpente, montanha, existe aqui um afastamento, alianças, lírios, pássaros, a mulher e trevos. O que acontece? Nesse momento pode estar existindo um afastamento de vocês, um afastamento desse casal, ou até mesmo um afastamento emocional,
Pode ser, se não for distância geográfica, distância desse relacionamento estar hoje afastado, enfim, vocês vão colocar na situação de vocês. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Como a gente viu lá nos pensamentos que tinha a possibilidade de ter mais uma pessoa envolvida, um triângulo, aqui demonstra novamente através da serpente, que pode estar havendo traição com outra pessoa, ou, na verdade, não sei de que ponta que tu é do triângulo, se tu é, enfim, ou, né, existe aqui a questão da emoção em ter outra possibilidade, certo? Em ter outra relação. E aí isso gerou um afastamento, né, desse relacionamento. Mas não significa que essa pessoa não se sinta emocionalmente, até ela não se sinta, ela sente que ela tem um relacionamento contigo. Ela sente que vocês têm um elo, né, através dos lírios e da aliança. Mesmo que hoje esse afastamento exista por conta de uma terceira pessoa, por conta, às vezes, de uma rivalidade, que pode ser não só questão amorosa. A emoção dela é que ela aqui pode ter fofoca, pode ter terceiras pessoas envolvidas, pode ter muita conversa sobre isso. E a emoção dela sobre isso é tentar, com o amor que ela tem por ti, com o relacionamento que ela tem estruturado na cabeça dela, que a gente já viu, e no coração dela, ela busca manter, talvez, aquilo de bonito dentro dela, tá? Ela vê um sentimento bonito ainda, ela gosta de conversar contigo, ela gosta dos momentos de vocês que a gente viu pelos passarinhos, né? Agora, vamos ver as possíveis atitudes dessa pessoa em relação a você. Possíveis atitudes. Possíveis atitudes dessa pessoa em relação a consulente ou consulente. Essa pessoa que está assistindo. Possíveis ações, atitudes, próximas atitudes. Próximas atitudes. O que eu falo é próximas, é rápido, tá? Gente, o que vai acontecer rapidamente entre vocês. Quais são as atitudes que ela vai tomar em relação a você. Então, são as próximas, tá? Pra ficar bem ciente. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Então, vamos lá. 3 de copas. Olha como eu falei. 7 de copas. Ás de paus. 5 de copa. 5 de ouros, desculpa. 10 de paus. 7 de carro, né? Carta do carro. E a carta do mundo, 2 arcanos maiores aqui na mesa. Então, vamos lá. Aqui, novamente, confirmando a questão do triângulo. Confirmando, saiu novamente o 3 de copa. Essa pessoa, ela pode estar com outra pessoa neste momento, tá? Ou ela pode ter outras possibilidades. Não que ela esteja num relacionamento, mas pode estar. Se ela estiver, ela não está feliz dentro disso. Ou ela pode estar com outras possibilidades, outros contatinhos, outros ficantes, outras possibilidades. E ela não... e ela ainda tá pesando isso, tá? Essas possibilidades dela. Nessas próximas atitudes, isso vai se manter. Mesmo ela não estando feliz com todas essas possibilidades, ela tende a manter este 3 de copas, esse triângulo, essa situação que vocês estão hoje, certo? Seja de que lado que você for, seja a rivalidade que for. Mas as próximas atitudes existirá uma atitude, mas provavelmente essa pessoa está com algum problema, seja financeiro, ou seja um problema aí de escassez na vida dela. Pode ser uma escassez em qualquer sentido, de carência, uma escassez financeira. E isso está pesando muito em relação a ela. Essas outras possibilidades também pesam, né? Essas possibilidades que ela tem de vida, de relacionamento, seja de contatinho, seja de namoro, seja de casamento, é um peso, tá? Ela tá pesando isso e as próximas atitudes ela vai carregar ainda
esse 3 de copas, essas outras possibilidades que ela tem, tá? Mas ela vai ter uma atitude, sim, uma atitude bem rápida, porque tem o carro e o as de paus. Mesmo que seja uma atitude aqui não muito de trazer muita abundância, né? Porque a gente tá vendo que talvez ela não consiga nesse momento, já que ela tá carregando um grande fardo aí, né? Às vezes pode ser em relação a outras possibilidades que ela tem na vida realmente, um outro relacionamento, não sei, vocês que vão colocar aí na situação de vocês. Mas existe aqui caminhos abertos para vocês ainda, tá? Mas é você que vai decidir, porque você tá ciente dessa outra questão dele e dela que ela tá levando em consideração, tá? Mesmo que hoje seja um fardo. Vamos ver, seja um peso para ela carregar nas costas, mas ela pensa em manter e carregar ainda por isso, por um tempo, tá? Não sei, aí a gente teria que ver mais pra frente. Agora nós vamos complementar com a vovó cigana. Vovó cigana, mostra pra nós, complementa as próximas atitudes. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Gratidão, espiritualidade. Gratidão, vovó cigana. Vamos ver. Árvore. Carta da árvore. Carta da âncora. Carta do jardim. Em próximas atitudes. Carta da chave. Olha aí, já complementou. Carta da foice. Carta da criança. E carta do buquê, tá? Complementando, então, a gente vê a possibilidade dela trazer aqui. A gente já sabe que ela tá ancorada, que ela tá ali enraizada na situação com você, tá? Independente de como esteja hoje, se vocês são afastados, se é um triângulo, ela tá enraizada e ela tem sentimentos e ela traz essas atitudes enraizadas, tá? De permanência. Isso pode ser bom ou não, tá? Ela se mantém igual em algumas questões, em algumas atitudes com você. Ela ancorou ali em algumas situações, pode ser bom ou não, porque a árvore traz a raiz, traz a família, traz a questão de estrutura e a âncora também. Mas talvez às vezes a gente tá muito ancorado, impede de caminhar, né? Então, mas ela vai então aqui trazer um encontro, uma possibilidade que ela tá tentando. Apesar dessa escassez, ó, a gente vê dessa talvez esse fardo aí que ela tá presente na vida dela, ela tenta um encontro com você, ou vocês vão se encontrar de alguma forma, mas é o que ela vai trazer, uma abertura aqui, uma abertura, uma chave, talvez uma solução momentânea, não sei, mas uma solução talvez para algum problema atual, ela vai conseguir. E nisso ela vai conseguir cortar, talvez, alguns pesos que ela tá carregando, né? Ou até mesmo ela vai trazer a colheita desses fardos que ela carregou por algum tempo, enfim. E aí ela vai trazer um reinício, né? Um reinício mais bonito, né? Um reinício com a tentativa de trazer a possibilidade de algo mais belo, com mais sentimento, enfim. Eu achei bonita aqui as cartas, sabe? Eu não achei feia. Eu achei bem bonito o que ela pretende trazer para vocês com essa abertura dessa chave que tá nas mãos dela, com esse encontro, com esse enraizamento, com esse corte talvez do que não é mais necessário e de trazer algum crescimento, né? Porque a criança também cresce, a criança é nova. E aí trazendo a colheita dessas flores para você. Esses são os próximos passos. Gratidão para quem assistiu até aqui. E um grande abraço.